O pessoal agora está nos ouvindo. Agora vamos lá, é nossa primeira. Vamos começar aí com o pé direito, né? Professora, muito obrigado. A professora Ângela pediu para te agradecer a sua participação. Nós tivemos que alterar o horário aí, que eu tive um probleminha técnico aqui, e aí todo mundo está participando, nós já somos 43 pessoas. Agradeço aí a presença de todo mundo. Só para dar um aviso, todo mês a gente vai ter uma live diferente. Então fica ligado aí no nosso Instagram para vocês acompanhar a nossa agenda. Então, professora, nós convidamos a senhora para fazer um bate-papo sobre bem-estar na criação de equinos. Então, eu queria, antes de começar a falar propriamente dos equinos, quando a gente fala bem-estar, ele está relacionado com o sistema de criação de uma forma geral. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que envolve o bem-estar na criação de equinos. Eu sempre entendo que o animal está em bem-estar se ele tem conforto, se ele está com alimento, se ele não está sentindo dor, entendeu? Se ele não apanha, né? Se ele não fica assustado, se ele não está em estresse. Então, quando o animal está numa situação de conforto e confia na gente, hoje, eu acabei de chegar de um sítio que eu tenho poucos animais lá, e uma das maiores curtições minha, eu tenho ido para lá sempre para curtir um potrinho que nasceu lá, que está ao pé da mãe, está na hora de desmamar agora. Então, assim, a falta de maldade dele, como ele confia na gente, sabe? Como ele chega, ele deixa eu escovar ele todo, ele quer brincar, porque nunca ninguém bateu nele, ele não tem sempre alimentação na hora certa, tem água boa, tem um pasto, está perto da mãe, está perto de um amigo, um cavalo castrado. Então, essa situação, para mim, é de bem-estar. E toda vez que me perguntam na alimentação, ou em vacinação, ou na criação potro-mãe, sabe? Quando me perguntam como fazer, eu sempre procuro o conforto do animal. E eu te garanto que o conforto está muito ligado à alimentação adequada. Por isso que eu me dedico tanto à nutrição, um treinamento adequado, a uma alimentação adequada, não confinar, né? O cavalo é um atleta, ele tem necessidade de exercitar. Né? Eu fico vendo os meus lá, eles correm o tempo todo. E eu fico pensando, puxa vida, já pensou se estivesse numa baia, trancado? Como que eles iam fazer isso, né? Recebendo alimentação energética e tal, e sem poder fazer isso. Então, as baias que eu tenho lá, elas não têm porta. Eles entram quando eles querem. Por causa Ótimo, do professor. medo que eu tenho deles ficarem presos. Então, bem-estar para mim é Ótimo. isso. E é muito agradável a gente estar numa criação de animais que a gente sente que eles estão numa situação de bem-estar. Ótimo, professora. Eu quero parabenizar vocês pela escolha do tema, muito legal. Eu acho que É, está na hora de todo mundo preocupar com isso, né? Não é só preocupar na parte econômica da criação, tem que isso, preocupar com o bem-estar. isso. O E, próprio mercado está nos cobrando isso, né, professora? e a gente tem muito mais prazer em trabalhar quando você trabalha, sabe, sentindo que os animais estão numa situação de conforto. Isso mesmo. Pessoal, eu esqueci de falar, quem quiser fazer alguma pergunta na nossa live, aqui embaixo, no canto direito, tem uma interrogação. É só clicar aí e digitar a pergunta que eu vou estar fazendo para a professora, ok? Professora, eu tenho algumas perguntas. Uma pergunta que eu tenho todo o sistema de criação, a gente tem preocupação normalmente, começa desde a gestação da fêmea. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como que a gente deve cuidar de uma égua gestante para trazer esse bem-estar para ela. Bom, a partir do momento que ela foi coberta, quando foi, normalmente 28 dias depois, é feito o diagnóstico de gestação, você viu que ela está prenha, ela tem que ficar o mais quieta possível nos primeiros 3 meses, para evitar uma reabsorção embrionária, sabe? Qualquer situação de estresse ela pode perder, porque o feto ainda não implantou, não teve uma implantação no útero.
Então, esses 3 primeiros meses aí, a gente deixa ela numa situação quieta, num pasto bom, não precisa nem dar ração, a gente só não corta a ração. Se ela já estiver recebendo ração, a gente mantém a ração e vai cortando aos poucos. Mas se ela não está recebendo, só está no pasto, não tem necessidade de dar ração, porque o feto, 70% do desenvolvimento dele acontece no terço final da gestação. Então, ela não tem uma necessidade de mais nutrientes nessa época. Mas aí, depois do terceiro mês, até ela entrar no terço final, só um pasto bom, sal mineral, é o que ela precisa. Não tem que dar concentrado, sabe, vermífugo, né? Aí vai depender do tamanho do piquete que ela tiver. Se tiver um piquete muito pequeno, o vermífugo tem que ser mais frequente, pelo menos a cada 3 meses. Agora, se tiver num piquete muito grande, com poucos animais, pode chegar até 6 em 6 meses. A gente tem pesquisa avaliando isso. Ok. Foi o doutorado do Rafael Prado. Mas, e aí chegou no terço final, normalmente esse terço final acontece quando está na seca. Aí o pasto já não supre a necessidade, e a necessidade dela aumenta, porque o feto está num desenvolvimento muito grande. Aí a gente tem que entrar com uma ração concentrada. Mas nada em quantidade absurda. Hoje em dia, o pessoal tem uma facilidade para engordar cavalo muito grande, porque tem uma disponibilidade da silagem de milho por aí, e a silagem de milho é barata, e todo mundo quer ver o cavalo gordo da silagem. A silagem de milho traz problemas seríssimos para os animais, para equino. Eu sou totalmente contra o fornecimento de silagem de milho. Ah, mas é barata. É mais barato você cortar um capim de uma capineira, você formar um pasto adequado, né? E a quantidade de ração que você tem que dar, se o pasto não está suprindo, é pequena. E a gente normalmente cria cavalo avaliando a condição corporal. Ele não pode nem estar muito gordo e nem muito magro. Então, a gente tem os scores para avaliação da condição corporal, que normalmente a gente avalia, procurando manter no score médio. Por exemplo, eu sigo muito uma escala que vai de 0 a 5. E nessa escala, o 3 é o melhor. E aí a gente procura isso. É um score que a gente olha para o animal, a gente não visualiza a parte óssea dele, não visualiza a costela, mas quando você passa a mão, sem apertar a mão, você sente com facilidade o esqueleto dele. É essa condição corporal ideal. Acima, já pode começar, o score 4, que aí você tem que apertar a mão para sentir o osso, é até aceito, por exemplo, quando a égua vai parir, porque logo depois que ela pare, a necessidade dela aumenta muito por causa da lactação, então ela perde muito peso. Então, se ela estiver um pouquinho acima na hora de parir, ela não vai ficar numa condição de sentir muito. Mas esse tipo de score que a gente tem visto por aí, por causa da silagem de milho, que você pega no animal, só sente gordura, não consegue palpar a costela, não consegue palpar a parte óssea, é muito prejudicial. E pode acarretar problemas no parto, professora? Pode, dar parto distóxico. O potro, às vezes, desenvolve muito, porque eles fornecem excesso de energia nesse terço final. O potro desenvolve muito e depois não consegue, e fica numa posição inadequada no útero, nasce cheio de problema de aprumo. Então, traz muito problema. E o mais grave é o parto distóxico. Não é comum ter parto distóxico em cavalo, e por causa disso, por causa de score corporal alto, de excesso de peso no final da gestação, hoje em dia está muito comum a gente ficar sabendo de parto distóxico. Certo. Mandar um abraço aí para o Nilson Dornelas, ele está nos assistindo, professora. Então, aproveitando essa linha, já que nós falamos um pouquinho das éguas em gestação, eu queria perguntar à senhora sobre os cuidados com o neonato. Então, nasceu o potrinho, quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse animal? Porque quando a gente fala, igual a senhora mesmo disse, que o bem-estar engloba tudo, então, nasceu, eu tenho que ter aqueles cuidados rápidos, né, iniciais ali, que vão trazer bem-estar para o meu potro. Então, quais são esses?
Esses cuidados começam antes do potrinho nascer. Da égua parir num piquete que seja bem ensolarado, que não tenha barro, sabe? Que não seja muito sombreado, ele tem que ser bem ensolarado. E, e aí ela logo depois, ela tem que, poucos dias antes do parto, assim, em torno de 20 dias antes da data prevista, a gente passa para esse piquete, onde ela deve ficar só se tiver outra égua parida, mas nunca deve ficar com um animal que não está na mesma situação que ela, porque ela já fica mais estressada e o outro animal não vai aceitar, pode tentar roubar a cria. Né? Então, a gente sempre deixou com outra égua que está com potrinho, ou então com outra égua que também está na mesma condição já para parir. Normalmente, a égua afasta das outras na hora de parir, ela fica perto da cerca, e pariu, deixa, não tem que mexer. Depois que pariu, quando o potrinho levanta, normalmente ela pare deitada, a hora que ela levanta, o umbigo rompe, né? E não tem que mexer. Ele rompeu, aí depois você vai chegar e vai curar com iodo. Mas, além disso, tem coisas que a gente tem que observar na égua, no potrinho, logo depois que ele nasceu. É se ele urinou, se ele está mamando e se ele defecou. São 3 coisas que a gente tem que ficar de olho nas primeiras horas, tem que acontecer. Porque a gente tem o problema da retenção de mecônio, que se ele não defecou, essas primeiras fezes podem ficar retidas, pode dar septicemia e levar à morte logo depois do nascimento. Então, a gente tem que acudir. Agora, ele defecou, ótimo. Urinou, porque tem problema também dele porque não consegue expor o pênis para urinar, e a urina passa a ficar pingando pelo umbigo, em vez dele conseguir urinar. E aí pode dar onfaloflebite e tal. Então, a gente tem que avaliar, principalmente se for macho, dar uma lubrificada nos envoltórios prepulciais para facilitar aquele urina. E se ele está mamando também, né? Porque se ele não estiver mamando, ele não vai mamar o colostro. O potrinho nasce sem nenhuma defesa, porque os anticorpos não têm passagem interplacentária. Então, ele é completamente dependente do que ele vai ingerir no leite da égua. É muito importante ele mamar esse primeiro leite. E por isso que a gente quer que ele nasça num lugar bem sombreado. Quanto menos contaminado o lugar, menos chance dele pegar uma infecção, porque ele nasce sem defesa. Então, antigamente eles usavam de deixar a égua parir dentro de baia para proteção. Baia é o lugar mais contaminado que tem. Curral é lugar contaminado. Né? Então, eu falo, deixa no piquete, que ela sabe o que faz, ele sabe o que faz, e vamos só observar. Furar o umbigo e observar. Está urinando, está defecando e está mamando. Se tudo isso estiver acontecendo, não tem que mexer. Até A complicação é pequena. Nessa mesma linha, tem uma pergunta aqui da Mariana Silva, que ela pergunta se, professor, o garanhão pode ficar no mesmo piquete com a égua e com o potro? Pois é, gente, isso aí é muito engraçado, porque a minha vivência no Pantanal, eu trabalhei no Pantanal, não sei se vocês sabem, trabalhei com cavalo pantaneiro, e lá o tipo de criação é assim, eles não têm cerca por causa dos animais silvestres, né? Então fica solto o garanhão com o lote de égua deles. Ele mesmo escolhe as éguas dele e fica afastado de um outro garanhão que está com o lote também. E eles ficam no mesmo piquete, mas afastados. E a égua pare, e ele cobre no cio do potro, que é um cio que dá 7 dias depois, ele cobre normalmente nesse cio, sem problema. Mas é um garanhão que, às vezes, se o potrinho fica entrando na frente, fica incomodando, ele morde. Tem lugar que a gente chega lá que o potrinho está sem rabo, porque o garanhão mordeu para tirar o potro do lugar. Mas todo mundo lá está acostumado
com isso, dessa forma, e é assim que acontece lá. Então, quando eu levo os alunos para o Pantanal, uma das minhas preocupações é mostrar isso para eles. Mostrar, tá vendo? O cavalo pode ser solto com a égua, que não acontece nada. Mas, aqui no Machador, eles têm um medo. Eles têm uma teoria de que se soltar o cavalo com a égua vai bater no garanhão, o garanhão é um animal caro, sabe? Eu acredito que isso não vai acontecer, eu já vi acontecendo aqui. Mas como não é costume no Manga Larga Machador, nas raças aqui, isso ser feito, aí normalmente você deixa separado e vai rufiar, né? Chegar o cavalo do lado para ver se a égua está no cio. Normalmente, 7 dias depois que ela para, ela já dá cio. Aí tem que começar a rufiar. Ela deu cio, você vai colocar com um garanhão, os dois seguros pelo cabresto, né? Não tem dificuldade nenhuma para ele cobrir, e aí cobre dia sim, dia não, até ela não aceitar mais. Quando ela não aceita, ela manda o pé mesmo, ela pula para frente, ela não quer. Quando ela não aceita, é porque o cio terminou. E aí é sinal de que ela acabou de ovular, porque ela ovula 24 horas, no máximo, 24 a 48 horas antes do término do cio. Por isso que a gente tem que cobrir dia sim, dia não, até ela não aceitar mais, porque aí você pega o momento da ovulação. Isso quando em local que não tem controle folicular e tal, né? Mas quando tem, por exemplo, eu tenho poucos animais, aí tem um que está no centro, uma égua que está no centro de treinamento, nós estamos cobrindo assim, e eu acredito que ela emprenhou. Só quando eu peço para o pessoal fazer isso e eles não fazem, aí volto sim. A regra Entendi. tem que ser assim. A Érica perguntou aqui, quais os indicadores, professora, de bem-estar para os equinos? Esses indicadores, eles são os mesmos em todas as fases da vida do animal? Como assim? Quais indicadores vocês querem saber? É isso que eu falei, o animal, quando ele está em situação de conforto, é que ele mostra que está em bem-estar. Então, a gente tem a forma de ver, porque uma das defesas do cavalo, quando ele não tá numa situação de conforto, ele está com medo e tal, ele tranca o lábio, ele prende o lábio, e quando ele está relaxado, ele mastiga. Então, eu estou mexendo com o animal, ele está trancado, eu fico com medo, porque ele pode virar o pé e me mandar o pé. Mas aí, se eu vejo que ele começa a mascar, isso aí é um indicativo de que ele relaxou, que ele está me aceitando, entendeu? Murchou a orelha. O cavalo tá em descanso, né? Tá dentro de uma baia. Eu entrei. Se ele murchou a orelha, pôs a orelha para trás, sai de perto. Ele não tá te aceitando, ele pode Creio mandar que o é pé. esses indicadores que ela queria saber. É. Que mais? Tem as formas assim, de você chegar perto do animal e saber se ele está te aceitando. Essas duas, para mim, são as principais. É observar a orelha, observar se ele está mascando. Né? Tem uns que costumam virar de costa, porque a defesa deles são os pés. Né? Então, ele vira para dar coisa. Mas, regra geral, eu chego de frente, ponho a mão no meio do pescoço, com um cavalo que eu não conheço, e eu estou chegando agora nele. Tá? Então, eu chego de lado, porque o cavalo, se você chegar de frente, ele não enxerga bem. Chegar muito perto. O olho dele são muito afastados, né, os dois olhos. Então, eles têm uma visão de longe muito melhor do que de pertinho. Se você chegar de pertinho, ele não enxerga. E então, eu chego de lado, porque eu sei que ele está me enxergando, e eu nunca chego a mão na frente dele, porque uma das formas que a pessoa que não tem paciência usa para conter o cavalo é torcer na orelha. E eles sentem muita dor. Então, eles não te conhecem, ele não quer que você ponha a mão perto da orelha dele, na cabeça dele. Eles têm medo de pegar na orelha, ou pegar no focinho e torcer. Né? Então, eu chego a mão no meio do pescoço dele, começo a acariciar, aí passo a mão em cima, na crina, e vou chegando a mão na cabeça, aí chega até na boca, aí você vai ver, se ele estiver mascando, ele está te aceitando. Entendi. Foi bom a senhora ter começado aí falando na live a questão do tipo de instalação.
Eu até pus uma pergunta aqui, a instalação ela vai influenciar nesse bem-estar dos animais. Nos aras, o que a senhora aconselha? Uma baia com solar, né, para o animal ter acesso a um piquete, porque o que a gente vê às vezes é isso, né, uma baia para o animal e o animal tem acesso a um piquete, onde ele pode ter acesso ao sol, pastejar, entre outros. Ou a senhora aconselha criação em piquetes mesmo? Pois é, eu sempre aconselho, principalmente o garanhão, que é um animal mais caro, porque égua e potro, eu acho que tem que ficar solto mesmo, ter espaço para correr, né? O potrinho, então, o potrinho é muito importante para o desenvolvimento dele, tem trabalho mostrando isso. Ele tem mais deposição de cálcio nos ossos, se ele faz exercício, se ele não fica, se ele não exercita, a ossatura fica mais fraca, ele desenvolve mais proporcionalmente ossos do tendão, se ele está exercitando, se ele fica preso, aí não tem uma proporção, normalmente eles adquirem um problema que é a contratura de tendão quando ficam muito presos. Então, quer dizer, potro tem que ficar só. Agora, o garanhão, que é um animal mais caro, que exige normalmente mais proteção, a gente aconselha fazer a baia com a porta que fique permanente aberta durante o dia, dando para um piquete. E aí ele entra e sai da baia quando ele sente necessidade. Nas horas mais quentes, ele entra dentro da baia para comer uma ração, para beber uma água, e quando ele sente vontade de exercitar, ele sai. Esse piquete é pequenininho, não precisa ser muito grande, mas é um local que dê para ele se movimentar. E aí, de noite, ele é colocado dentro da baia, que deve ter uma cama, né? E aí a porta é fechada, porque aí ele fica protegido, evita de ter um acidente de noite, não tem ninguém olhando, sabe? Então, normalmente o manejo com garanhão é esse que a gente recomenda. Preocupar sempre que a baia tenha cama, né? Que o pessoal, cama é uma coisa mais difícil de encontrar, e o pessoal vai deixando de lado. E é muito importante ele ter o conforto dentro da baia. Porque senão ele começa a adquirir, a ter escara, gastar o casco de forma errada. Mas Isso, por solto. Só teve aproveita. um lugar que eu mandei prender potro à noite, que era muito frio. E Ah, aí, tá. é, e aí de noite, eu falei, não, tem que prender. Aí eles fizeram um galpão grande, a ração da tardinha, eles davam lá e deixavam os animais nesse galpão Mais. até o dia seguinte. Em Portugal, eu vi muito eles fazendo isso. Eles deixam os Prende animais o animal, recolhe, né? recolhe para proteção, porque lá é muito frio também, né? Aproveitando, a Edilane, ela perguntou com que frequência que o animal estabulado ele deve se exercitar. Eu já vi alguns aras que não tem solar, o animal fica o tempo todo em baias. Então, com que frequência que esse animal deve ter acesso a um piquete para se exercitar? Olha, tem que ser todo dia. Todo dia, no mínimo, umas 2 horas. Agora, quando não for possível todo dia, pelo menos dia sim, dia não. Ótimo. E aí, hoje os aras têm colocado uma coisa que eu acho muito bom, porque tem aumentado muito o número de animais nos aras e eles não têm mão de obra para montar em cavalo, principalmente garanhão, égua, animal que está treinando para a pista, então eles trancam em baia e não tem gente para ficar montando. E aí eles estão adquirindo um caminhador automático, né? É um caminhador mesmo, é para o cavalo caminhar. Então, esse caminhador dá para colocar uns 6 animais, tem caminhador de 8, fica um atrás do outro, e ele fica rodando e os animais caminhando nesse caminhador. Então, um dia da semana eles vão no caminhador e no outro dia eles são montados. Tá. A Érica, complementando a pergunta que ela havia feito sobre indicadores, ela acabou perguntando aqui se medidas hormonais são utilizadas como indicadores de estresse. Normalmente não. A gente até fez um trabalho na exposição de um orientado meu e fizemos observação de vários parâmetros para ver se os animais estavam em situação de estresse, não estavam. E a gente tentou coletar sangue dos animais para ver isso antes dele entrar na pista, depois de entrar para uma prova, mas os criadores não deixaram. E aí esse trabalho não é frequente, você não vê as pessoas fazendo, porque os criadores
Os animais que possivelmente vão ter estresse são aqueles que participam de provas, por excesso de treinamento, excesso de barulho no local, né? Esses animais valeria a pena fazer uma pesquisa. A gente tentou e não conseguiu, mas eu não desisti ainda não. Essas pesquisas e exposição é complicado. Quando eu estava na minha graduação, nós conseguimos fazer um parque de exposição, mas foi com bovino, e avaliamos alguns parâmetros, como frequência respiratória, frequência cardíaca, e nós vimos que daqueles animais que a gente avaliou, mais de 90% apresentaram sinais de estresse na exposição. E aí, na época, foi um reboliço, a gente não conseguiu nem publicar esse trabalho, né, por causa disso, mas a gente observou que esses animais apresentavam estresse. Passou uma pergunta aqui, que foi a hora que a senhora estava falando de potro, né? O Fernando, ele perguntou que com quantos meses a gente pode fazer a desmama do potro? Pois é, essa desmama é o seguinte, se você pegar a curva de lactação da égua, ela tem uma produção grande de leite até o terceiro mês. Tá? Quando o pico da produção é no terceiro mês de lactação. Depois começa a cair essa produção. E o potrinho, por outro lado, tem uma velocidade de crescimento muito acelerada nos primeiros meses de vida. Até um ano ele cresce 90% da altura final. E até 6 meses, normalmente 80%. Então, quer dizer, a gente entra aí, vou desmamar o quanto antes, depois do terceiro mês, para poder dar uma ração para ele e tal, para não ter uma quebra nessa curva de crescimento. Só que o estresse para o potro é muito grande se você desmama muito novo. E então, a gente recomenda que seja você fazer o creep feeding. Enquanto, depois que passa o terceiro mês de lactação, você colocar uma instalação no piquete e colocar uma ração que só o potrinho tem acesso, que a gente chama de creep, né? E colocar uma ração lá para ele, para complementar essa baixa produção de leite. E desmamar esse potro entre 5 e 6 meses de vida. Né? Quando eles recebem essa ração, eles vão naturalmente desmamando. Esse potrinho que eu estava contando, eu fiz o creep para ele, e ele já está, ele fez 6 meses agora. Como eu só tenho ele, e o meu caseiro foi embora, eu estou com um pouco de medo de tirar ele de perto da mãe e dar algum acidente, né? Então, eu vou tirar a égua de lá mesmo e deixar ele. Mas eu fiquei hoje observando o dia inteiro, ele já está desmamado. Ele prefere ficar perto do castrado que tem lá, ele corre para todo lado e ela fica longe, ela fica de olho nele, mas ela já não fica com ciúme, já não fica, sabe, amedrontada. Eu acho que 6 meses é a idade ideal. Ele está fazendo 6 meses agora. Se ele já está acostumado a comer ração, e no caso, se você começou a dar no creep feeding, eles aprendem rapidinho. Ótimo. Pode desmamar entre 5 e 6 meses, é o ideal. Ok, respondido, né? Professora, aproveitando, a senhora comentou sobre a silagem, tem uma pergunta aqui. Professora, por que não é recomendado silagem para equinos? Da Layara. Pois é, porque é o seguinte, o aparelho digestivo do cavalo é assim, ele é diferente do bovino, né? O bovino aproveita o carboidrato estrutural que está presente no pasto, no rumen, no estômago. Então, o alimento chega e sofre o ataque da microflora que está ali no rumen, e aí produz os ácidos graxos voláteis que são absorvidos no intestino delgado e fornece energia para ele, o bovino. No caso do cavalo, essa flora está localizada no final do aparelho digestivo. Então, o alimento tem que percorrer todo o aparelho digestivo para chegar lá, o alimento volumoso. E só quando ele chega no intestino grosso que ele vai ser utilizado pela microflora e aí produzir os ácidos graxos voláteis. Quando você dá silagem de milho, a silagem, se for uma silagem bem feita e não for de milho, for de gramínea, não tem problema, tá? Sabe? Eu sou contra a silagem de milho. Por quê? Porque o milho é um alimento concentrado. Ele tem que ser aproveitado no intestino delgado. É lá que ele é absorvido. Ele não tem que chegar no intestino grosso para ser
aproveitado. Se você dá a silagem de milho, o que vai acontecer? O peristaltismo vai aumentar, porque ela está misturada tem muita fibra, está misturado com volumoso, aí vai chegar no intestino grosso muita quantidade de milho. Isso vai alterar completamente a microflora que está lá e vai levar ao desenvolvimento de bactérias que produzem toxinas, podem dar laminite. Quantas mil vezes eu já vi laminite em animais comendo silagem? Na realidade, aquele milho, ele não vai fornecer energia prontamente disponível, ele vai ser utilizado para a formação de ácido propiônico, vai fermentar demais no final do intestino. Então, quer dizer, a gente, quando dá silagem, você está forçando o aparelho digestivo do cavalo a funcionar de uma forma diferente do que é fisiologicamente. Por isso que eu não gosto, eu acho que não é alimento para cavalo, é para bovino. No cavalo, normalmente a gente recomenda dar o volumoso primeiro, depois de umas 2 horas você vai dar o concentrado, ou então deixar o volumoso sempre à vontade, o animal solto no pasto, aí você dá o concentrado para que o intestino grosso dele fique totalmente preenchido. E aí o alimento concentrado, que normalmente é formado 80% de milho, né? Ele vai passar lentamente pelo intestino delgado, onde ele vai ser aproveitado e é o absorvido, né? Então, não sei se ela entende, se deu para entender. Ok, professora, nós temos mais perguntas aqui. Peraí. Tem um comentário da Alessandra, né? A Alessandra até formou comigo. Um abraço, Alessandra, que ela forneceu aí por 2 anos silagem de milho, ração e não teve nenhum problema. Mas como a professora mesmo disse, né? Isso pode ser que ocorra ou não, né, professora? Pode ser, depende da quantidade, depende da qualidade dessa silagem. Uhum. Né? Então, mas que corre o risco, corre. Eu já vi vários casos. Então, para que eu vou correr o risco e para que eu vou contra, né, a fisiologia do aparelho Do digestivo? animal. É. E se É, você fala com ela, se você faz o manejo correto, você dá o volumoso, dá prioridade para o volumoso e vai avaliando só condição corporal e entra com a ração, se a condição corporal estiver baixando, você não gasta muita ração. Sabe, o custo da dieta não fica alto, né? Porque o é, volumoso ele é suficiente para engordar um animal se for um volumoso adequado. ok. Professora, tem uma pergunta aqui da Vitória sobre o garanhão. Após uma cirurgia de cólica, ele pode apresentar dificuldade para a monta, para reproduzir, afetando assim a reprodução? Não, teoricamente não. Se já tiver tudo cicatrizado, tudo resolvido, não tem sentido. Só se ele estiver sentindo alguma dor, algum incômodo. Aí ele pode Certo. não cobrir. Tem mais uma pergunta, essa aqui bem-estar mesmo. Pergunta sobre o uso de freio, abridão e espora. Pode ser considerado contra o bem-estar animal? Olha, pode, dependendo da situação. Então, quer dizer, não tem problema nenhum você usar o freio se for usado de forma adequada. Então, depende muito de quem está em cima. Primeira coisa que eu falo com relação a isso é que o animal, quando ele está iniciando, vai ser montado, não deve existir freio para ele. É bridão mesmo. Ele está acostumando com a embocadura. Você não pode iniciar um animal com freio na boca. Tá? A primeira coisa que tem que ser falada é isso. Ele pode passar por freio depois? Pode. Dependendo do que você quer dele, de repente você pode, se você não estiver conseguindo conter ele com o bridão, aí você pode usar o freio. Só que esse freio tem que ser um freio leve. Esses freios de perna comprida, entendeu? Você faz normalmente para saber se a agressão do freio, você olha o bocado dele e olha a diferença entre a perna, a de cima e a de baixo. Tem que ser a mínima possível essa diferença. Então, esses freios que têm uma perna grande e aqui em cima pequeno, eles são muito agressivos. Né? Normalmente, eu não deixo ninguém que eu conheço, que eu assisto, que eu
que me escuta usar esse tipo de freio. Quer usar o freio? Usa um freio leve. E, assim, eu já vi esses freios pesados em quarto de milha, por exemplo, porque o tipo de prova que eles fazem exige que o animal tenha uma parada brusca, então tem que usar o freio. Só que os caras que montam, eles se equipam muito bem, sabe? Então, Uhum. eles não fazem uso de forma indiscriminada dessa embocadura pesada que está na boca do animal. Então, tem que ver quem que está montando, né? Se a pessoa É. não sabe montar muito bem, você tem que tirar. O freio teve um Aras em São Paulo que eu ia muito lá, e eu chegava lá, eu ficava com muita raiva, porque os caras faziam tudo errado. O freio, normalmente, ele tem uma corrente aqui embaixo, né, que a gente chama de barbela. Essa corrente, ela tem que ser folgada, porque é ela Uhum. que vai fazer o freio, a ação do freio. E o pessoal punha aquilo ali de até machucar o mento do animal. E, e aí, isso aí, daqui a pouquinho eu tenho que pegar o meu carregador, tá? De celular, que eu estou falando que Tá deu bom, para professor. acabar. Mas, enfim, então, depende para quê e como. Manga larga manchador não se usa freio pesado, de forma nenhuma. Eles têm a boca muito sensível. O tipo de prova que eles fazem, que é prova de marcha ou essa prova funcional, elas não existe necessidade de usar essa embocadura pesada, tá? Ótimo. É, a Mariana Silva fez outra pergunta que é, professor, os cavalos eles podem apresentar temperamentos diferentes. Nesse caso, a forma de abordar o manejo para proporcionar o bem-estar deve ser direcionado de forma individual para cada animal? Sim, para cada animal. Tudo, o cavalo é muito especial, assim, ele é ele. Entendeu? Então, por exemplo, você vai treinar, o treinamento para cada cavalo é diferente. Você não pode passar uma receita de bolo, faz assim, assim, assim. Tá? Depende do animal. E a própria alimentação, tem animais que engordam com muita facilidade, você dá uma quantidade menor, né? Tem animal que é mais agressivo, mais assustado. Então, cada animal é um animal. Você tem que conhecer e saber como agir com ele. Aqui tem mais comentários, né, sobre o uso da silagem. A Vitória, que ó, uma vez que forneci silagem para o meu cavalo, deu cólica e quase morreu. Tive que fazer cirurgia e ainda deu gastrite. E aí a Alessandra complementou que ela dava, mas ela dava uma quantidade menor e sempre acompanhando para não fermentar, né, não dar uma quantidade excessiva e acompanhando. E Tem é mais. uma coisa que a gente tem que alertar, gente, que essa silagem de milho tem que ter tem que observar muito o ponto de colher esse milho. Ele não pode ser colhido antes da hora. Ele tem que ser colhido na época mesmo que ele está pronto para ser usado, porque se ele for colhido antes, pode desenvolver um fungo que dá leucoencefalomalácia no cavalo, então dá problema neurológico. É muito engraçado. Você chega na fazenda, os animais estão rodando em círculo, estão com a cabeça encostada na parede, não saem do lugar, tudo com aqueles sintomas clássicos de problema neurológico. Aí você fala, corta o volumoso, corta tudo e corta a ração, corta tudo e dá só feno, deixa só no pasto. Desaparece os sintomas, some tudo. Tá? É, Então, quando não está muito grave, né? Quando está grave, tem os animais vão a óbito, né? Morrem. Mas tem que tomar muito cuidado com isso também, com relação ao silagem. Pegando um gancho, professora, no uso de espora, freio e tudo mais, tem uma pergunta da Edilane sobre se deve fazer o procedimento de ferrar ou se não é necessário. Ah, também. É outra coisa que eu acho uma pergunta boa. Porque todo mundo que tem um cavalo acha que tem que ferrar, sabe? Não, não tem. Não tem. Olha, no Pantanal, como eu vivi lá, eles nem sabem o que é ferradura, nunca ferraram um cavalo. Os cavalos vivem sem freio, gasta, tem muita areia lá, e eles gastam o casco
normalmente a gente pegava um ou outro animal para fazer caça, mas tirava muito pouco. O que eu tenho a falar disso é o seguinte: você vai fazer uma cavalgada num lugar cheio de cascalho, sabe? Que o animal pode sentir, porque o solo é muito cheio de pedra, de cascalho, e você tem que ferrar. Agora, se for um local que não tem, por exemplo, eu nunca ferrei meus animais. Porque eu noto de cavalo que depois que você ferrou uma vez, você tem que ferrar sempre. Porque andou sem ferradura, eles começam a sentir, sabe? E o casco destrói. O cravo, ficar batendo cravo todo mês no casco, destrói o casco. Né? Então, eu normalmente não ferro nos meus lá. Aí, quando eu saio para uma cavalgada, eu fico procurando uma graminha para passar com eles quando tem muita pedra. E uso muito o sebo de carneiro, é ótimo para o casco. O casco fica muito resistente, não quebra com facilidade. E eu não ferro, não. Agora, se precisar, se eu for fazer uma cavalgada longa e tal, e precisar ferrar, eu vou ter que ferrar. Mas a gente deve evitar, não deve achar que todo cavalo tem que ser ferrado, não. Ótimo. Tem duas perguntas aqui que elas se correlacionam. A primeira é da Layara Xavier, ela pergunta: professora, com qual idade e as técnicas que a senhora recomenda para amansar ou domar o animal? Bom, eu acho que essa doma, ela começa de potrinho agora, desmamou, entendeu? O cavalo não pode ser solto como um animal selvagem para lá. O próprio creep feeding, ele já amansa o animal. O animal já confia mais na pessoa, porque está recebendo a ração, né? O animal ser escovado, já coloca ele mais novo. Agora, montar no cavalo, começar a doma mesmo de montar, é de 2 anos e meio para frente. Eu gosto que comece a doma de baixo com 2 anos e meio e monte no animal com 3. E se for montar antes dos 3 anos, procurar montar pouco tempo e uma pessoa leve. Por quê? O que acontece? O cavalo, ele cresce de baixo para cima. Então, as cartilagens epifisárias, elas vão soldando de baixo para cima. Primeiro lá na quartela, depois na canela, né? Depois os membros. E as últimas que soldam são as da coluna vertebral. Então, a fronte, ela ainda desenvolve, quando o cavalo tem 3 anos, ela ainda está desenvolvendo, e a coluna vertebral também vai fechar mais tarde. Então, quanto mais tarde você deixar para montar, mais sustentação o cavalo vai ter para suportar o peso, né? Então, eu gosto que monte mesmo com 3 anos. Começa a doma de baixo, ensinando ele a pôr a embocadura, fazendo um charreteamento, virar para um lado, virar para o outro, com 2 anos e meio, e com 3 anos monta. Ou então, A outra uma pessoa leve e pouco tempo. E pouco tempo, né? A outra pergunta é da Isadora, ela pergunta se o bem-estar tem relação com o tipo de doma que é utilizado no animal. Com certeza, gente. Tem muita doma bruta, muita estupidez para fazer o cavalo ser domado em pouco tempo, entendeu? Eles querem rápido resultado. Tem muito a ver. O bem-estar, a doma tem que ser racional mesmo. Tem que ser o cavalo confiando na pessoa que vai montar e essa pessoa trabalhando com ele dia sim, dia não, levando no cabresto, rodando. E primeiro você põe a sela, põe a manta em cima, tira, desensibiliza o animal. Eu gosto, a Bárbara, minha orientada, ela trabalha com treinamento. E eu gosto muito do jeito dela trabalhar, porque ela vai, sensibiliza a orelha, o cavalo tem pavor que a gente põe a mão na orelha dele, porque é uma forma de contenção que a pessoa mais bronca faz, né? Então ela vai, mostra para o animal que não tem nada, pega na orelha, pega na boca, pega na barriga, passa a mão no animal todo, sensibiliza ele todo. Depois pega a manta dele, que vai pôr em cima, passa na cabeça dele, passa nele todo para ele ver que aquilo não é ruim. Faz a mesma coisa com a sela, deixa ele selado sem montar um tempo. Entendeu? Aí quando monta, ele não reclama mais, não acha ruim. Tá? Então é uma doma que a gente chama de doma racional. Essa doma para ontem, nossa, uma vez veio um cara aqui, um cara da Bahia,
que deu um curso, isso entrou nas redes sociais, aí o curso que o cara deu, o cavalo flexionar o pescoço, ele mandava, e estava ensinando isso para esses meninos todos aqui na Pampulha, que todo mundo que tem um cavalo e tal, ensinando como montar no cavalo. Então, amarrava a cabeça do cavalo no rabo, deixava o cavalo 1, 2 horas com essa cabeça virada, amarrada, depois amarrava para o outro lado, mais 2 horas amarrado assim, entendeu? Teve histórico de cavalo que caiu e fraturou o pescoço, de tanto ficar nessa posição, né? É E, isso. cara, eu fiquei brava demais. Eu procurei o pessoal do bem-estar aí e fiz uma denúncia. Eu falei que eu podia fazer para esse cara nunca mais voltar aqui, ele era da Bahia. O que eu podia fazer? Ela falou, não, pode deixar que eu vou mandar para o Ministério Público. Mandou, o cara foi chamado e deram uma dura nele e falaram para ele não voltar mais por aqui, não, com esse tipo de coisa. É, umas coisas que a gente vê, infelizmente, em todos os sistemas, sempre tem esses manejos um pouco, digamos assim, um pouco exótico, né? Temos mais uma pergunta aqui da Kelly. Vejo sempre cavalo mordendo a cabeça do poste, da cerca. Gostaria de saber o que gera isso. Pode ser uma estereotipia, né, professora? Estereotipia. Normalmente isso acontece quando falta fibra na dieta do cavalo. Né? Cavalo que fica muito preso, que não tem volumoso disponível, fica em piquete de braquiara, cavalo não come braquiara, né? E aí eles soltam o cavalo, ele não tem o que comer, ele tem necessidade de fibra e não tem essa fibra disponível. Normalmente é nessa situação. Agora, tem uma situação que é o cavalo que está estressado, fica sem volumoso, fica muito preso, aí eles adquirem esse vício de ficar mordendo madeira até dentro da baia, aí a pessoa solta, dá o volumoso para ele, faz tudo certinho e ele continua, porque ele já adquiriu aquele vício. Aí dificilmente você tira. Eu já tive um caso desse, que o cavalo estava comendo a cerca, ele era muito nervoso, ele corria, chegava perto da cerca e começava a mastigar e comer. E aquilo ali foi me irritando, o cavalo tinha tudo, ele tinha um volumoso lá, estava com pasto e estava com mania de comer aquela cerca, né? Aí eu fui lá dentro e peguei um pouquinho de pimenta e passei no lugar, porque ele comia sempre no mesmo lugar. Falei, quero ver se ele vai comer isso aqui mais. Aí passei um pouquinho de pimenta. Ele foi lá morder, correu dentro da baia, ficou 1 hora lá bebendo água, voltou e nunca mais comeu madeira. Às vezes ele adquire o vício, você tem que ensinar, educar, né? Igual criança. É a mesma coisa. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui, a última, porque nosso tempo vai esgotando aí, né? Do João. A minha bateria ia acabar, mas eu acho que ainda dá, é a última, né? Do João. Um cavalo de competição parado há quase um ano, quanto tempo tem que montar nele para poder voltar a competir? Aí depende da competição. É cavalo de marcha? Ele não escreveu. Ele colocou só quanto tempo que leva para voltar a correr. A gente tem até um trabalho de dissertação da minha orientada que a gente queria ver no Mangalar do Machador quanto tempo demoravam potras que nunca foram montadas, aí foram recém-montadas, quanto tempo demorava... Professora, é prova de quarto de milha. A prova de quarto de milha, né? Bom, aí o quarto de milha eu tenho nenhuma experiência. Mas no nosso trabalho demorou 60 dias para eles terem condicionamento cardiorrespiratório. Agora tem que ter um condicionamento ósseo, de tendão, né? Isso tudo demora mais. Eu sempre falo que em treinamento, qualquer que seja a modalidade esportiva, qualquer que seja a raça, um animal que está há muito tempo sem treinar, faz passo, gente. Anda 1 hora no passo com ele. Primeiro, dia sim, dia não. O passo é o melhor exercício para dar resistência óssea de tendão, para o animal não mancar. E aí você vai entrar na... Eu fiz um pós-doutorado na Espanha e lá eles trabalhavam com cavalo de enduro, né? E meu orientador lá falava, Dalgis, é como se fosse uma pirâmide.
Você pega a parte grande da pirâmide aqui, é tudo a parte de passo, de condicionamento cardiorrespiratório. Depois que você adquirir esse condicionamento cardiorrespiratório, você vai começar a ensinar o animal aquela prova que você quer. Então, nunca pense que você vai ter um cavalo pronto antes de uns 3 meses. 2 meses só para condicionamento cardiorrespiratório e depois você vai começar a entrar com a prova específica que você quer fazer, para exercício para muscular, área que é importante para aquela modalidade esportiva, né? E aí vai depender do animal, vai ser específico. Então, pessoal, nossa live vai chegando no final. Professora, foi muito bom esse bate-papo. A gente tem visto crescer cada vez mais a questão de bem-estar em todos os sistemas de criação, não só por questão, como a senhora mesmo disse, econômica, mas porque realmente a sociedade hoje vem cobrando isso de nós técnicos das agrárias, né? Essa responsabilidade, né? E isso que o grupo GEPAS vem buscando cada vez mais, né? Trabalhar de forma sustentável, social e economicamente viável, né? Respeitando esses 3 pilares da sustentabilidade. Então eu agradeço a senhora, a professora Ângela mandou agradecer pela sua participação, agradeço a presença de todos, pessoal. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo da pandemia, né, de forma online, mas que bom que o bate-papo foi bom, né, professora? Foi. Eu posso falar uma coisa, deixar um recado? Pode. Tem muita gente aí que gosta de cavalo. A gente tem no Brasil um problema gravíssimo, seríssimo na criação de cavalo, que traz consequência irreversível e, às vezes, de sofrimento para o animal, que é o quê? Esses pastos que normalmente são usados para bovino, a maioria deles não é indicado para cavalo. E o que o pessoal faz? Eles usam, pega o melhor que tem. A Embrapa produziu tal pasto, usa esse. Você vai olhar, o nível de oxalato dele é altíssimo, o oxalato indisponibiliza o cálcio para absorção, então o cavalo passa a não absorver cálcio, e aí começa a tirar do osso, vai ficando com ossatura fraca, sofre fratura, manqueira, e até dá a cara inchada. E aí eu quero, assim, deixar um recado nisso. Vai formar pasto para cavalo, procura saber se é um pasto indicado para cavalo. Não é porque o cavalo está... E o pasto, às vezes, engorda o cavalo fica bonito nele, mas ele está perdendo qualidade óssea. E o cavalo é atleta, né? Ele precisa ter ossatura forte, boa, para poder competir. Tá? Então, esse é o meu recado, para vocês ficarem atentos. Ótimo recado, professora. Ótimo, a gente tem que, né, como se diz, começar a ir pela nutrição, principalmente a nutrição. Então é ótimo esse recado. Então eu agradeço, pessoal, a participação. Eu quero dar 2 recados. Primeiro, que vocês ficarem ligados aí no nosso Instagram, acompanhando a nossa agenda, né? A gente publica todas as palestras, tem conteúdo interativo, tem um monte de publicação. E lembrar que esse ano nós vamos ter o nosso 6º simpósio de produção animal sustentável, né, e ambiente, que vai ser em outubro. Vai ser 20, 21 e 22 de outubro. Logo a gente vai estar publicando no Instagram e tem o nosso site também, que é o www.gepasufmg.com.br. Vocês vão achar toda a programação lá. A programação esse ano está excelente. Então, professora, agradeço a senhora pela participação, agradeço todo mundo aí. Peço desculpa pela minha confusão no início, que está sendo a primeira live. Confusão também. Está sendo a primeira live, eu nem lembrei de falar com a senhora. Nem lembrei de falar, professora, tem que ser no celular. Porque eu também, às vezes, acesso o Instagram pelo computador e nem lembrei de falar. Depois que a senhora falou assim, tem que ser pelo celular, e que eu lembrei. Falei, não falei com o professor. Então, obrigado, professora. Boa noite, bom descanso. Pessoal, boa noite. Um beijo para todo mundo. E bom descanso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.